Legal, legal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para mais uma aula aqui da disciplina de Química, tranquilo? E hoje nós vamos falar sobre o modelo de Bohr, que trata mais especificamente da questão da distribuição eletrônica dos elétrons, ok? Então, vamos lá, começando aqui o nosso conteúdo de hoje, galerinha. Aí é o Niels Bohr, beleza? Esse é o cara de quem nós vamos falar basicamente aqui. Ele é um físico dinamarquês, né? Niels Bohr, que trabalhou aí com outros nomes famosos, né? O J.J. Thomson, o Ernest Rutherford, né? Isso lá na Inglaterra. Lembrando que esses dois cientistas também trabalharam lá na formulação com relação ao modelo atômico que a gente viu na última aula, tranquilo? A teoria do Bohr, ela foi proposta aí em 1911, né, para explicar o modelo atômico de Rutherford, tranquilo? Em função da quantificação da energia dos elétrons. Só que inicialmente ela não foi aceita, tá? A sua aceitação viu acontecer aí por volta da década de 1920, tá? E aí foi tão bem aceita, no caso, que o Bohr acabou recebendo o Prêmio Nobel aí de Física em 1922. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha então. Pessoal, nós sabemos que o átomo, que na última aula nós vimos sobre ele, né? Ele é dividido lá no seu núcleo e na chamada eletrosfera, basicamente, né? Então, a eletrosfera, ela é dividida em partes chamadas aí de camadas eletrônicas ou níveis de energia, tá? E aí nós vamos ter 7 níveis de energia, tranquilo? A partir do núcleo, né? A eletrosfera aí tem 7 níveis de energia. Vamos dar uma olhadinha quais são elas aqui, mostrando aqui os modelos, né? A primeira camada, ou o primeiro nível de energia, a camada K, né? Depois L, M, N, O, P e Q. Então, essas são as 7 camadas que nós temos aí de energia, ou os níveis de energia. Isso em ordem crescente, tá? Então, a gente tem que estar memorizando aí, por exemplo, essa sequência aí, K, L, M, N, O, P, Q, tá? Que é justamente a sequência das camadas eletrônicas. Tudo bem? Beleza. Então, para a concepção desse modelo, o Bohr ele elaborou os seguintes postulados. Vamos dar uma olhadinha em alguns desses postulados. Primeiro, ele dizia que em um átomo são permitidas somente algumas órbitas circulares do elétron. E em cada uma dessas órbitas, o elétron apresenta energia constante. Tranquilão? Segundo postulado, um elétron não pode assumir qualquer valor de energia, mas somente determinados valores que correspondem às órbitas permitidas, tendo assim determinados níveis de energia ou camadas energéticas. Tranquilo? Olha aí o terceiro. Um elétron, quando localizado em uma dessas órbitas, não perde nem ganha energia espontaneamente. Por isso, nesse caso, disse que ele assume um estado estacionário, tá bom? Fica ali no seu período, no seu estado estacionário. Vamos lá para o quarto postulado. Ele diz que um elétron pode absorver energia de uma fonte externa, somente em unidades discretas, pequenas unidades aí, chamadas de quanta, tá? Que no caso aí no singular a gente chama de quantum, ok? Isso aí lá do latim, né? E aí a gente tem aí, quando um elétron absorve um quantum, né, de energia, ele salta para uma órbita mais energética, ligeiramente mais afastada do núcleo. Dizemos, então, que o elétron realizou um salto quântico e atingiu um estado excitado. Tá? Saiu lá do estado estacionário, né, e foi para um estado excitado. Tá? Olha só, dando uma verificada, tá? O átomo aí no seu estado fundamental e no seu estado excitado. Tá? Ou seja, na energia sendo crescente. Tudo bem? Então, vamos nós. Quando o elétron ele retorna à órbita menos energética, né, ele perde, na forma de onda eletromagnética, uma quantidade de energia que corresponde aí à diferença de energia existente entre as órbitas envolvidas no movimento do elétron. Nesse caso aí, ó, ele volta, né, para o seu estágio, né, o seu estado. Tranquilo?
Então, sair lá do seu estado fundamental, né? Ou melhor, do seu estado excitado para o estado fundamental, tá? Ou seja, uma energia, no caso aí, ocorrendo de forma decrescente. Tranquilo? Tudo bem então, pessoal? Vamos então, dando continuidade aqui. Pessoal, nós temos o seguinte, como a gente já viu, dá uma repetida nisso aí, então, do núcleo, né, para fora, estas camadas são representadas pelas letras que a gente viu, que são K, L, M, N, O, P e Q, né? Nessa sequência, tranquilo? Então, a partir do núcleo, relembrando aí, nós vamos ter a primeira camada, qual é? Olha aí na sequência, camada K, muito bem. A segunda camada, na sequência, L, e assim sucessivamente. Camada M, né? Camada N, olha lá no modelo, camada O, camada P e a camada Q. Tranquilão? Show! Olha lá, cada uma dessas camadas tem um número máximo de elétrons, né? Por camada nos átomos da tabela periódica. Então, a gente vai pegar aí os átomos, né? E nós podemos fazer a distribuição dos elétrons desses átomos a partir aí dessa sequenciazinha. Então, dando uma olhadinha, o que nós vamos ter em cada camada, né? O que cada camada comporta. Na camada K, comporta aí 2 elétrons, tá? Na camada L, 8 elétrons. Na camada M, 18 elétrons. Na N, 32 elétrons. Na O, também 32 elétrons. Na P, 18 elétrons. E na Q, 8 elétrons, tá? Então, vamos ver que tem umas regras para essa distribuição a partir dessa tabela, né? Que a gente sabe o número máximo que pode comportar, mas tem pequenos detalhes, pequenas situações que a gente vai dar uma verificada agora, justamente com relação à distribuição dos elétrons. Então, nós temos aí algumas regrinhas. Então, para ficar mais fácil, né, ao fazer a distribuição eletrônica de um átomo, vamos seguir sempre essas duas regras, inicialmente falando, né? Olha lá. Primeira, se a última camada da eletrosfera ficar com mais de 8 elétrons e menos de 18, deixa-se apenas 8 elétrons nessa camada e passa-se os elétrons restantes para a camada seguinte. Então, mesmo a partir da tabela, né, mesmo cada camada ali, cada nível comportando um número X de elétrons, nós vamos ter que estar seguindo essa regra para fazer a distribuição desses elétrons, tá? Então, vamos ver um exemplo. Olha lá, pegando aqui o átomo de iodo, tá? No caso do átomo de iodo aí, ó, ele vai ter na sua primeira camada 2 elétrons. Tranquilo, show, é sempre assim que ela comporta, ela sabe poder comportar 2 elétrons. Camada L, 8. Na camada M, 18. Olha só o que acontece na camada N, né? O que falta para a gente colocar aí nos elétrons do iodo são 25 elétrons, só que ela não pode comportar 25 elétrons. Então, o que a gente faz? Deixa 18 elétrons, né? Porque aí o que sobrar, o que faltar, vai para a camada seguinte, no caso aí, os 7 elétrons restantes, tá? Então, observe, a última camada ficaria com 25 elétrons, isto é, mais de 18, né? Então, seguindo a regra, deixamos apenas 18, que é o máximo que ela comporta, na camada N, e passamos a diferença, que são aí 7 elétrons, para a camada O. Tranquilo? Primeira regrinha aí, então, ó. Vamos lá para a segunda regra, dá uma olhadinha aqui. Ainda na distribuição, a segunda regra, né? Então, se a última camada da eletrosfera ficar com mais de 18 elétrons, deixa-se apenas 18 elétrons nessa camada e passa-se a diferença para a camada seguinte, né? Então, olha só, vamos pegar o exemplo aqui do átomo de rádio, tá? Então, olha lá, K2, L8, M18, N32, O18, né? Que né, no caso ficaria 28, aí o que a gente faz? Deixa 18 aí sobraria quanto? Né? Para 28, 10, né? Aí vai 10 para a camada P. Ela não comporta 10 elétrons. O que a gente faz? Deixa 8 e coloca 2 para a última camada. Então, observe, como a camada O ficaria com mais de 18 elétrons, deixamos nela apenas 18 e passamos os elétrons restantes para a camada P, tá?
Mesmo assim, a última camada ficaria com 10 elétrons, ou seja, mais de 8 elétrons. Não pode, né? Então, deixamos apenas 8 na camada P e passamos a diferença, que são 2 elétrons, para a camada Q, que passa a ser, no caso aí, a última. Tranquilo? A gente corta aí, né? Não tira 28, deixa 18, tira 10, deixa 8 e passa os dois para outra camada, que é a camada Q. Tranquilo, galerinha? Essas duas regras aí para a gente poder estar fazendo essa distribuição, né, nas camadas de energia, tá? Então, olha só. Vamos lá aqui. Eu dando nesse processo aí, né? Então, o átomo, né, ele possui esses níveis, né, ou camadas de energia. E como a gente viu, cada nível ou camada tem uma quantidade máxima de elétrons que pode conter, né? Então, dos níveis 1, 2, 3, 4 até o 7 aí, cada nível aí corresponde a uma camada K, L, M, N, O, e a gente sabe muito bem que cada uma dessas camadas vai ter também uma quantidade de elétrons. Então, camada K, 2 elétrons, L, 8, M, 18, N, 32, O32, P18 e Q8. Lembrando que nós temos aquelas duas regrinhas para que a gente possa fazer aí a distribuição dos elétrons, né, com relação a cada átomo, tá? Então, aquelas duas regras a gente tem que usar. Isso aqui vai servir como modelo, consequentemente, mas a gente tem que estar usando aquelas duas regrinhas, tá bom? E é o seguinte, esses níveis, eles possuem compartimentos, que são chamados de subníveis, que também tem uma capacidade máxima de elétrons, tá? Então, olha só, os subníveis quais são? O S, P, o D e o F. E aí, cada um desses subníveis também comporta um número máximo de elétrons. No subnível S, 2, no P, 6, no D, 10 e no F, 14, tá? Então, já vai servir aí para que a gente possa fazer, né, uma outra forma de distribuição, tá? Então, agora que sabemos o número máximo de elétrons, né, em cada nível e subnível, podemos completar a tabela. Então, a tabelinha completa aí, ó, no caso dos níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Cada nível aí correspondente a uma camada, K, L, M, N, O, P e Q. Tá? E cada camada tem uma quantidade de elétrons, K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Tranquilo? E os subníveis? Aí nós temos, ó, primeiro subnível, no caso aí, S, tá? Então, no preenchimento eletrônico, ele vai 1S2. No segundo subnível, ó, S, são duas camadas. Então, S, dois subníveis, S e P. 2S2, 2P, 6. Beleza. No terceiro, S, P e D. Então, ó, 3S2, 3P6, 3D10. Tranquilo, galera? Tá? Então, dá uma verificada aí, né, que a gente vai ter agora uma pequena diferença aí com relação a esse preenchimento, porque agora nós temos os subníveis, tá bom? Então, a distribuição eletrônica, ela baseia-se no posicionamento dos elétrons na eletrosfera, segundo uma ordem crescente de energia. A ordem crescente de energia dos subníveis eletrônicos é a seguinte, como a gente viu, né? Começando aí com o S, né? Aí vai para o P, que é maior, o D maior e o F maior. Tranquilo, beleza? Ok? Vamos lá, então. Realizar a distribuição eletrônica tornou-se mais simples com a elaboração de um diagrama, chamado aí diagrama de Linus Pauling, tá? Foi esse carinha aí quem criou esse diagrama. E também é conhecido como princípio de Aufbau, mas é mais conhecido, posso dizer a vocês, como diagrama de Linus Pauling, tá? Então, no diagrama, deve-se seguir as linhas traçadas e completar os níveis e subníveis com o número de elétrons adequado, tá? Então, verifica aqui que nós temos as camadas, ó, né? K, L, os níveis, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, as camadas, tá? E os subníveis, tá? E os subníveis, ok? E a gente vem, ó, aí ele vem, ó, o número máximo de elétrons, ó, por nível, ó, 2, aí 8, nessa daqui 18, 32, 32, 18, 2, ó, beleza? Lembra disso, né? Acabamos de ver. Ok, e temos uma sequência aqui de fazer, ó, certo? Um S, aí vem para cá, ó, 2S, aí depois, ó, 2P, ó, 3S e assim sucessivamente, ó, tá? Vamos mostrar aqui nesse outro slide, que vai estar maior aqui e vai ficar melhor para a gente enxergar, tá? Então, o diagrama do Linus Pauling tá aí, Linus Pauling, né? Mais atual do que na foto anterior, tá certo? Então, nós vamos ter essa sequência aqui, ó, tá? Olha a sequência. A gente começa com S, 2S, aí 2P, 3S,
3P, 4S, sempre seguindo a setinha aí, ó. 3D, 4P, 5S, tá? 4D, 5P, 6S e assim sucessivamente, ó. Essa é a sequência que a gente tem que fazer na distribuição, tá? Então, olha lá. A ordem crescente de energia que nós vamos ter aí, tá? Então, fica S2, né? Porque a gente sabe que, no caso, o subnível S vai comportar os 2 elétrons, aí lá vai, ó, 2 de novo, S2, né? Aí 2, P6, 3, S2, 3, P6, 4, S2, tá vendo, ó? Verificando, 3G10, 4P6, 5S2, ó. Aí vamos na sequência, ó. Beleza? E assim a gente faz a distribuição na ordem crescente de energia aí dos elétrons de cada um dos átomos, tá bom? Vamos lá, vamos para um exemplozinho aqui, pegar aqui o átomo de cálcio, que tem aí 20 elétrons, tá? Então, fazendo aí essa distribuição em ordem crescente de energia, nós vamos ter, ó, 1S2, 2S2, 3S2, 3P6, 4S2, tá? Aí, ó, que a gente vai ter aí, esse é o subnível mais energético, né? 4S2. A gente tem a chamada distribuição em ordem geométrica, né? É basicamente a mesma coisa, só separando aqui, ó, 1S2, aí 2S2, 2P6, aí vem, ó, 3S2, 3P6, ó, aí separa de novo, ó, 4S2, tá? Então, no 4S2 a gente tem a chamada camada de valência, tá? E na distribuição em níveis de energia, que a gente já sabe muito bem, a primeira camada, K, 2 elétrons, o L, 8, né? O M, 8, tá? KLNN, MN, né? Pronto, e 2 aí, ó, tranquilo? Então, 2, 8, 8 e 2 ficou aí no nosso caso da distribuição dos níveis de energia, tá? Naquelas primeiras camadas, tudo bem? Essa anterior aqui são os subníveis de energia, tá? Então, podemos fazer a distribuição em ordem geométrica, tá bom? Ó, tá sempre separando eles aqui, ó. 1 aqui, 2 e 2, ó, 3 e 3, ó, 4. Tranquilo? Então, assim a gente vai fazendo a distribuição dos elétrons de cada um dos átomos, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo, né? Pegar aqui agora a distribuição eletrônica de íons, pessoal, tá? Uma pequena mudança aqui. Olha, a gente sabe que os íons eles podem ficar carregados eletricamente, né? Então, com cargas positivas e cargas negativas. Quando eles têm carga positiva, eles são chamados de cátions, e quando eles têm cargas negativas, eles são chamados de ânions, é isso? Lembrando que isso vai estar relacionado aos elétrons que têm carga o quê? Negativa, tá? Então, olha só, como os cátions eles são formados pela perda de elétrons que têm carga negativa, tá? Inicialmente, devemos fazer a distribuição eletrônica do átomo e depois retirar os elétrons necessários para formar o cátion, tá? Sendo que os primeiros elétrons a serem removidos são os da sua camada de valência. Vamos ver como é que fica isso? Olha lá, então pegando o átomo aqui de alumínio, tá certo? Ó, ele é um cátion, né? Então ele tem 13 elétrons, né? Mas ele é um cátion, significa o que aqui, ó? 3 mais. Ele perdeu, no caso aí, 3 elétrons, tá? Ele está perdendo 3 elétrons, então ele é um cátion, tá certo? Olha só como é que fica. Primeiro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, tá? Aí vamos lá, ó. 1s2, é distribuição geométrica. 2s2, 2p6, e a próxima. 3s2, 3p1. Por que a gente riscou aí esses dois, né? Porque aí vai ser a camada de valência deles, né? Aí como é que fica a distribuição? 1s2, 2s2, 2p6, tá certo? Por quê? O que significa aqui, galerinha? O que significa? A gente sabe que, ó, no caso aqui, ele perdeu 3 elétrons, tá? Então, nesse caso aqui, ó, 2, 4, com 6, 10, ó, tá? Aí vem aqui 12 e 13, né? Então, ele perde aqui, ó, esses 3 elétrons, ó. Ele perdeu os 3 elétrons. 3 mais significa que ele perdeu 3 elétrons. É um cátion. Então, a distribuição dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, tá? Já que ele está perdendo esses 3 elétrons. Tudo bem? Tranquilo, então? No caso de cátions? Ok. Então, o inverso agora, né? A gente vai fazer com os ânions. Os ânions que são formados quando os átomos ganham elétrons, tá? Cátions perde
e os ânions ganham elétrons, tá? Que irão, no caso aí, se acomodar na camada de valência também. Então, inicialmente, devemos fazer a distribuição eletrônica do átomo e depois acrescentar os elétrons necessários para originar o ânion, tá? Então, olha lá, pegando o exemplo aqui do enxofre, tá? Que tem 16 elétrons aí, e no caso, ó, o que foi que aconteceu aqui? Ele ganhou 2 elétrons, ganhou, hein? Nesse caso aí, tá bom? Então, olha lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, tá? Geométrica, como já fica, 1s2, aí separamos, ó, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Show? Beleza. Só que aí, no caso aí, ele ganhou 2 elétrons. A gente coloca aí, ó, mais 2, indicando que ele ganhou 2 elétrons, que é como está indicando aqui, ó. Tá? Como é que fica? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6, ó. 4 mais 2, 3p6. Beleza, então, galerinha? Aí, no caso, é a distribuição dos ânions, tá? Ok, então? Legal, vamos ver, então. Pegar aqui esse exercíciozinho para ver se a gente entendeu uma boa, tá? Esse é só um exemplozinho aqui, depois a gente vai fazer mais atividades aí. Então, a configuração eletrônica completa do elemento oxigênio e o número de elétrons presentes na sua camada de valência são respectivamente, tá? Então, no caso aí do oxigênio, a gente pega o oxigênio, galera, sabemos que ele tem 8 elétrons aí, né? Ah, professor, não sei, não sabia que ele tem 8 elétrons, né? Mas aí a gente vai poder olhar isso na tabela periódica, né? Então, 8 elétrons, tudo bem? Vamos fazer a distribuição dele. 1s2, 2s2, tá? 2p4. Belezinha? É, porque, ó, 2 mais 2, 4, mais 4 aqui, 8. Então, fechamos aqui a distribuição do oxigênio. Legal? Olha lá, 1s2, a geométrica, né? 2s2, 2p4. Ok? Camada de valência, aí a camada de valência. Camada de valência tem 6 elétrons. Tudo bem? Então, a nossa resposta, letra B de bom demais, acertei a questão. Temos aí 1s2, 2s2, 2p4 e 6 elétrons na sua camada de valência. Legal, galerinha? Tudo bem? Qualquer dúvida, volta a aula aí, assiste de novo e logo, logo vamos fazer as atividades para a gente retirar toda aí qualquer dúvida. Legal? Tchau, tchau. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, valeu. Tchau.